Mais uma análise do contratado aqui para vocês no Canto Rubro-Negro, desta vez de Aitor, né? Canta La Pedra. Eu só chamo de Canta La Pedra. Você que tá aqui no canto já conhece as análises do contratado, você sabe que aqui a gente tá falando de características, não se ele é bom, se ele é ruim. Paulo não fez melhores momentos. Paulo assistiu quantos jogos, Paulo, dele? 8. Assistiu 8 jogos dele, então aqui são as características do que a gente pode esperar do novo meio atacante, como o Paulo colocou na thumb, ponta direita, meio atacante, algumas características, então já peço para você, aperte no gostei, bote pra hypar, compartilhe com todo mundo, inscreva-se no canto, tamo junto, meta aí de 3 mil likes neste vídeo, ou pelo menos 15 mil visualizações aqui. E Paulo, sinta-se à vontade, tá? Vamos nessa. Antes de começar mais um vídeo, eu quero só trazer para o público que a transmissão do Chipre do Campeonato Nacional, ela não é tão boa, ela é em HD, só que ela granula a imagem em alguns momentos, não torna a visualização imperceptível, dá para ver tudo perfeitamente, mas eu vou explicar só para que se você estiver assistindo e ver que em algum momento granulou e voltou para HD, não é só internet, não foi a edição e não é o nosso trabalho, é realmente a Liga do Chipre. Já até futebol lá com audiência e visibilidade já é muita coisa, então não vamos pedir demais também ter uma qualidade HD tão grande assim. E aqui a gente vai trazer a parte da análise dele com bola primeiro, para depois sem bola. E o primeiro ponto, por isso que eu coloquei, Paulo, Vitória não contratou um ponta, por que você colocou meio atacante na thumb? Porque ele não jogou como ponta direita em grande parte da temporada dele, onde ele estava no Chipre. Ele jogou como meia atacante, muitas vezes um meia central, e um meia pela direita, como a gente vai observar aqui, um jogador que dava muita influência no time pelo entre-linha, jogava muito nessa faixa central. É um jogador que eu já posso trazer nas primeiras características, que tem uma capacidade técnica interessante, mudança de direção, esconde bem a intenção do adversário para mudar a direção, mas observe como é um jogador que flutua muito na entrada da área e pela faixa central, né? Eu sempre trago aqui que futebol, o campo tem 3 corredores, corredor lateral esquerdo, corredor central e corredor direito, né? E ele flutua muito nesse corredor central na parte do campo e com muita finalização de fora da área. É um chuta-chuta, né? Como a gente gosta de trazer, um canhotinho que finaliza bastante de fora da área. Aqui eu trago também essa capacidade de gerar passe de ruptura para frente na faixa central, ou seja, é um atacante ou um meio atacante que tem essa capacidade de criação de jogadas, e por isso que na live do jogo contra a equipe do Botafogo eu falei que ele lembra um pouco o Eric, né, de trazer essa bola para dentro e tentar construir. Ele não é um atacante definidor no quesito de ir pro drible 1 contra 1, puxar, bater ou fazer uma jogada ali para tentar criar jogada de mais habilidade. Ele é um ponta que a premissa dele é a construção de jogadas. Secundariamente, ele vai fazer jogadas de 1 contra 1, a gente vai trazer aqui, mas a parte primária dele é tentar construir jogadas com esse espaço que ele faz muito bem feito, principalmente quando está no entre-linhas. Novamente, olha de onde ele parte. Na maioria dos jogos e dos lances que a gente está observando aqui, ele parte da faixa central do campo para depois se movimentar em outros momentos do campo. Aqui já no lado direito, que é onde eu imagino que ele vai jogar, né? Ou como meia pela direita ou como atacante pela direita, ele tem também essa capacidade de buscar esse cruzamento, né? Puxando para a perna esquerda e fazendo esse cruzamento, coisa que o Wellington Rato fazia, a gente trouxe na análise, até que ele fez, né? Só que dificilmente ele acertava, mas o Canta La Pedra faz também essa dinâmica de jogo. E aqui, um outro ponto positivo dele também é o jogo on toque, né? O passe rápido para acelerar no vazio e principalmente para fugir da pressão adversária, para fazer com que o adversário não consiga aproximar dele e gerar um desarme rápido ou uma antecipação na ação de bola dele. Então ele tem aí essa capacidade também de jogar um toque, jogar de primeira. Outro momento agora de bola longa do goleiro, onde ele pisa essa bola de primeira com o atacante, para ele já poder conduzir no espaço vazio. Então as duas primeiras características é a flutuação no entre linhas com passe decisivo, passe para frente, passe de ruptura, mas também esse jogo a um toque para fazer com que o time tenha ali mais liberdade no campo e fazer também com que ele fuja da marcação mais fácil. É uma característica muito forte também do meio atacante. É bom deixar claro que aqui, mais uma vez, a gente não tá falando se o Vitória acertou em trazer ele como ponta, se o Vitória errou em trazer ele como ponta. Não é isso. A gente tá falando característica. Então vamos agora para o segundo vídeo do Canta La Pedra. Eu só vou chamar ele assim, Canta La Pedra, porque independente dele ir bem ou não, vai ser meme na torcida do Vitória. Espero que ele vá bem e o meme seja positivo. Vamos seguir agora pro segundo vídeo, Paulo. Vamos nessa. Exatamente, Léo. Eu fiz o primeiro vídeo da parte dele mais central e o segundo dele mais no corredor lateral, mais aberto como um ponta em alguns momentos, embora ele não tenha jogado tanto assim. E aqui a gente observa a primeira característica, que mesmo quando está aberto pelo lado direito, ele busca muito esse passe em profundidade, seja para o atacante que joga ao lado dele, seja para o lateral. Então é muito importante
importante, né? O cara, ele gosta desse movimento de ruptura, gosta de jogador para chegar ali no fundo com muita velocidade, e ele tem essa característica também de conseguir fazer essa saída de bola e essa passe ali, buscando o jogador fazendo o famoso facão, né? No corredor lateral direito para chegar no fundo e executar ali cruzamentos. Além disso, ele também conduz muito de fora para dentro, ou seja, pega essa bola aberta no campo e traz para a faixa de dentro do campo, né, buscando sempre a opção de passe. Outra característica forte do Eric, né, que pega essa bola aberta na direita e puxa muito para dentro. Inclusive no Botafogo ele fez uns 3 lances, pegando essa bola e puxando para encontrar uma possibilidade de passe na faixa central, seja a referência, seja o meio campista. Outro ponto também interessante é o arraste em velocidade, condução rápida, é um atacante que tem muito essa aceleração e velocidade na transição, tem ali com um controle de bola muito bom, né? Ataca a área também, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas tem essa característica tanto na transição ofensiva quanto quando as linhas estão apostadas e o time tem um espaço, ele pega essa bola e já acelera, sempre em direção ao alvo, né? Eu falo isso, embora pareça alvo, mas tem atacantes que gostam muito de levar em direção ao fundo, né? Ele não, ele gosta muito em direção ao alvo, já que ele joga mais caindo por dentro, pela direita, mais por dentro do campo, ele sempre busca essa bola, por ser canhoto, em direção ao alvo e não em direção para a linha de fundo, para tentar levar bola para sua direita. Aqui está vendo cenários de contra-ataque, de ataque rápido em velocidade, novamente mostrando a capacidade construtiva dele. E agora, uma outra característica muito forte, assim como ele coloca os companheiros no último terço, ele também é um atacante que faz essa movimentação para atacar as costas da última linha. Tem velocidade para fazer esse facão novamente, pelo lado direito, por dentro e também pelo lado esquerdo, quando ele cai por ali. Eu trouxe também alguns lances dele fazendo esse movimento pelo outro lado do campo, como a gente está observando agora. Então ele tem essa facilidade de identificar qual é a linha que está mais exposta, qual o jogador que saltou mais, para ele atacar esse espaço nas costas desse defensor, ou seja, com um zagueiro sai, ou um lateral sai, ele automaticamente já faz esse movimento. Claro, era uma dinâmica do time do AEK, né, que ele jogava no Chile, mas eu acho que vai se manter aqui com o Carelli, porque o Carelli gosta muito, tem falado muito sobre profundidade nas suas coletivas. Pisa na área também, com aceleração para marcar os gols. A maioria dos gols que ele marcou foram 14, foram dentro da área e alguns dentro da pequena área, porque ele infiltra bem para finalizar de primeira e ele confere muito rebote. Ele fez uns 5 gols de rebote, sempre ali se acompanhando a trajetória da bola, esperando ver qual vai ser o movimento e sempre fechando ele na pequena área, como é o caso agora, que ele gera o gato e consegue estar ali no segundo pau para conferir e fazer o gol. Lembrando que você pode comprar na GolCase, use o cupom GOLVITORIA, escaneie o QR Code, compre 2 capinhas e pague apenas uma, tem promoção de copo, se você comprar outra coisa além do copo tem promoção, tem muita coisa boa também do Dia dos Pais, GolCase, parceiraça aqui do Canto Rubro-Negro, produtos sempre de qualidade. Antes de continuar, eu quero pedir para você não esquecer de apertar no gostei, de apertar no like, mande pra galera, compartilhe bastante, bote pra hypar. Análise aqui do Canto Rubro-Negro do nosso querido Paulo Analista, que vocês já sabem como funciona. Vamos agora para o terceiro vídeo. Agora a gente vai pra bola parada, que é uma arma muito forte do jogador. Eu sei que aqui muito torcedor do Vitória gosta, né? Ele tem uma boa bola parada ofensiva. A gente vai trazer agora situação de bola parada, mas também situações da fase defensiva. Ele tem uma boa falta direta e também bons cruzamentos laterais, seja em falta, seja em escanteio. A equipe dele era uma equipe que buscava muito a bola parada ofensiva e ele era o cobrador oficial. Ele faz ali o cruzamento mais com o pé fechado, com o pé aberto não era muita dele, mas tem uma boa cobrança com muita curva forte também, e como o time dele tinha zagueiros, vocês estão observando, muito altos, era realmente uma arma muito forte da equipe dele. Então podemos esperar um novo, possivelmente, cobrador de bolas paradas do Vitória, né? Com a saída de Wellington Rato e o Mateuzinho Oswaldo intercalando muito, talvez o Canta La Piedra venha para poder sanar esse problema do Vitória. Agora, trazendo a fase defensiva, eu já adianto para vocês que sempre que eu trago a fase defensiva junto com alguma coisa que é da fase ofensiva, significa automaticamente que não chama tanta atenção o momento defensivo do jogador. E por isso que eu estou trazendo aqui poucos lances dele na fase defensiva com saltos de pressão. Lá no AEK, dos jogos que eu assisti o Campeonato do Chipre, o time marcava no 4-4-2 e ele fazia esse primeiro combate com o centroavante, acompanhando a trajetória da bola, fechando espaço do zagueiro, impedindo que o zagueiro faça a bola longa, saltos de pressão ali até com 10 metros, 15 metros, mas bem cadenciados, sem muita agressividade, obrigando o adversário a jogar a bola para trás, obrigando o adversário a ter uma saída de bola mais difícil, com pouco tempo e pouco espaço, mas
com a pressão pós-perda em alguns momentos, pressão pós-perda curta ali, perdeu a bola, ele tá perto, ele pressiona, perdeu a bola, ele tá perto, ele vai incomodar o zagueiro, tem ali uma pressão, recupera a posse de bola, né? Para atacante ele tem a média de 2,5 bolas recuperadas, o que é bom, né? E muito por conta dessa mobilização que ele tem nesse primeiro combate, ali nessa primeira linha, e nessa pressão pós-perda curta, que eu acho que ele vai ajudar, mas não é um jogador com tanta velocidade, tanta intensidade para voltar, para marcar, para acompanhar distâncias tão longas assim do campo, embora tenha essa aproximação e esse encurtamento, vamos assim falar, até interessante, vamos assim dizer, para fazer com que o time adversário tenha uma saída de bola mais complicada. Paulo, antes de eu colocar aqui a comparação do mapa de calor e etc, eu queria que você falasse um pouco das características que você considerou negativas do atleta, até porque você já acabou destacando aí, né? Se ele veio como ponta e eu tô vendo ele no 4-4-2 na última linha, né, dos dois, geralmente é o meia, né? Geralmente é Mateuzinho que tá ali, geralmente é o meia que tá jogando por ali que vai pra essa última linha, mas eu quero ouvir de você os pontos negativos. Bom, e exatamente, Léo, você tocou no ponto que eu ia justamente começar sobre isso, que ele atuou como um meia flutuando entre linhas, caindo mais pela direita, mas até os jogos que ele começou como ponta, ele descansava, como a gente chama, na primeira linha. Ou isso para mim passa a percepção de não ser um jogador que acompanha lateral, a torta direita, que bate e volta 30 a 40 metros, como ponta tem que fazer defensivamente. Então isso me chamou a atenção pela parte defensiva e estou curioso para saber como é que ele vai jogar, já que ele não é aquele atacante que costuma bater e voltar várias vezes no jogo, que baixa em bloco... no bloco ali um pouco mais reduzido, acompanha o lateral até o fim da jogada, sprinta para frente para voltar depois. Ele não tem muito essa característica defensiva, então já é o primeiro ponto que a gente deve ficar ligado. Para além disso, acho que muita gente percebeu em alguns lances que ele é um jogador um pouco franzino em relação à musculatura, né? Ele é muito rápido e ganha muitos duelos por velocidade, mas não é um atacante ou um meio atacante de força. Não é um meio atacante que sustenta bem a pressão. Alguns momentos eu vi que quando um zagueiro, quando ele tá ali com o volante, o segundo volante, ele deita, porque ele é veloz. O segundo volante geralmente não é tão corpudo, é mais solto e ele consegue deitar. Mas quando ele pegou o primeiro volante e zagueiro, eu vi que ele perdeu muito duelo na força. Os jogadores conseguiam antecipar ele, conseguiam tirar ele com o braço, ele tentava cavar a falta por não conseguir sustentar, então não é um jogador que sustenta tão bem a pressão. Eu gosto de trazer isso aqui, quando a gente fala, mas trouxe vários que tinha muita força e não deu certo. Trouxe o Lucas Braga que tinha força e não faz nada, coisa e tal. Mas não se esqueçam que também trouxe pontas sem força e não ajudou, como foi o caso do Wellington Rato e o caso do Eric até o momento, que não tem força, que é técnico, mas também não ajudaram. Então a gente tem que trazer sempre esse contraponto. Para além disso, é um jogador que eu acho que pode utilizar mais a perna direita para alguns fundamentos. A perna direita dele é uma perna direita boa, ele finaliza com a perna direita, mas pode utilizar para outros fundamentos. E não tem também um jogo aéreo tão interessante assim. Léo colocou na tela o mapa de calor dele, né? E em comparação que eu trouxe com o Mateuzinho e o Eric, dá para observar que o Eric, desses três, é o que mais joga realmente como ponta, né? Mais flutua na beirada do campo. Olha o mapa de calor dele, como é muito da faixa central para a direita, não totalmente aberto. Como o Mateuzinho faz também, o mapa dele de Mateuzinho pela direita ali é basicamente o mesmo. Óbvio que o dele vai estar mais preenchido, que ele jogou mais jogos que o Mateuzinho jogou em 2025. Além desses dois, eu trouxe também do Rubem Rodrigues e do Wellington, que saiu novamente, ambos pela direita do Rubem Rodrigues também, mas observe como, embora o dele tá mais avermelhado que o do Rubem, mas também tá na mesma faixa de concentração do campo. Por isso que eu tô muito curioso para saber o que é que Carille pretende fazer com o Canta La Pedra, que jogou até em alguns momentos de segundo atacante também na Liga do Chipre. Aqui, alguns números dele no Campeonato Nacional: foram 29 jogos, 22 de titular, 21 passes por jogo, 73% de aproveitamento. Em 29 jogos ele teve 41 passes decisivos, que é bom. Finalização ele teve 66 com 37%, o que não é bom, mas também não tá baixo, está dentro ali do regular, né? Razoável. Dribles por jogo, 3 dribles com 70% de aproveitamento, ok, número bom. Recupera 2 bolas, 0,9 por jogo, bom demais, e perde 11,12, aqui realmente já tá um pouco exagerado, vamos assim dizer. Outros recordes dele pelo AEC no Campeonato do Chipre: ele foi o primeiro em participações em gols, com 14 gols marcados, 10 gols e 4 assistências. Além disso, também foi o jogador que, segundo jogador que mais chutou, com exceção do Enzo, que era o centroavante, com 2,3 chutes por jogo, e foi o segundo com mais eficiência também.
E, além disso, passe decisivo, ele também foi o segundo jogador com mais passe decisivo do time e um dos que mais teve passe decisivo na liga inteira também. Então chama muita atenção esses indicativos dele também. Ficou faltando colocar na tela os passes decisivos, eu acabei não baixando. Deixa eu só colocar pra galera pra ilustrar, pra não deixar de ilustrar. E ele foi o segundo com média de 1.4 passes decisivos por jogo. Um passe e meio por jogo. Se ele aumentasse aí 1.6, eu arredondava para 2, mas 1.4 eu tenho que arredondar para 1, né? É verdade. Ou seja, a cada um lance meu, o time poderia fazer gol com o passe dele no jogo, basicamente. Perfeito. Você que tá aqui no canto, peço mais uma vez, aperte no like, bote no hypar, compartilhe. Enfim, Paulo, agora que você já estudou o atleta, eu também tô curioso, tá? Principalmente por característica, para ver como é que vai ser. Atacante, meio atacante do Vitória. E aí, Paulo? Vamos lá. Se for para ser beirada, eu não traria ele, não. Se a ideia for ser atacante de beirada, eu não traria, porque o futebol brasileiro, eu assisti alguns jogos do Chipre e, tipo assim, é bizarro a discrepância, com toda humildade do mundo e carinho à Liga do Chipre, mas é uma dinâmica de troca de passes e tal, embora seja a Europa, mas é muito diferente do futebol brasileiro, que é mais pegada, é mais físico do que é lá. Lá tinha muitos momentos que tinha muito espaço, e os times em bloco baixo lá dá mais espaço do que os times que estão em bloco baixo aqui entregam. Então, para atacante de beirada, eu acho que nessa ideia de Carille, eu não vejo um potencial muito grande dele conseguir despontar já de cara. Como meia, flutuando, eu acho que ele entrega mais. Agora, o grande ponto de dúvida que eu tenho é em relação à parte física, por não ser um atacante de muita força. Ele tem velocidade, tem aceleração, mas não sustenta muito em duelos. E a gente sabe que o futebol brasileiro, em alguns momentos, ele é até mais feio, porque potencializa muitos duelos, né? E eu acho que ele vai ter muita dificuldade. É uma aposta que eu não vou ficar em cima do muro. Eu faria, mas não para atacante. Como um meio atacante, acho que em algum momento ele pode funcionar, mas é um jogador que eu acho, Léo, que vai demorar um pouquinho para conseguir se adaptar. Pode ser, a gente falou muito de Rubem, né? Caso o Mateuzinho não possa jogar, a gente falou muito de Rubem. Eu tô vendo ele mais próximo de Mateuzinho, eu tô doido. Em relação a ser um canhoto que puxa para dentro, que associa, que vai lá, vai cá, arrasta, parece mais. Agora, o grande ponto é que dos três, Mateuzinho é o mais intenso, né? Então, eu acho que Mateuzinho vai ser o pilar para um dos dois jogarem com ele. Eu não vejo, por exemplo, o Rubem e ele jogando junto. Não vejo. Acho que o Vitória perde muito sem a bola, ainda mais com o futuro Renzo na frente, que é muito alto, se movimenta, mas não é o marcador. Então, eu não vejo o Rubem e ele jogando juntos. Mas Mateuzinho e ele, ou Mateuzinho e Rubem, acho que aí dá pra encaixar. Perfeito. Assistiu a análise toda? Deixa aí nos comentários. Canta La Piedra será a surpresa do Vitória no ano pra gente ir pra Sul-Americana. Amém. E o meme Canta La Piedra vai virar uma resenha positiva, pelo amor de Deus. Você que assistiu até aqui, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Deixe sua opinião aí, tá? Um abraço, galera. Valeu, é nóis. Fui.